Pessoal, todo mundo me ouvindo? Dando para escutar? Alguém com áudio aí? Doutor Rafael, Adriana, tá dando para me ouvir? Não deixa falando sozinho não, hein? Boa noite, dá Tá para dando ouvir para ouvir sim. sim, professor. Boa noite, Drica. Boa noite, Carol. Show. Pessoal, boa noite, Rafael. Aquele boa noite coletivo, né? Nossa turma que é gigante. Temos aqui quantas pessoas? 6 pessoas. Avisem a turma que eu vou fazer chamada, tá? Ao vivo, e eu vou dar presença para quem estiver aqui no final da nossa aula, tá? Então, ou seja, eu já estava olhando, tem pessoas que já estão com 16 faltas. Se faltar mais uma falta, vai reprovar. Gente, pelo amor de Deus, compartilhem com as turmas de vocês. Eu sei, né, que é cansativo. Ó, do sexto período só tem o Rafael aqui até agora. Cadê o restante do povo, Rafael? Vai chamar sua turma lá, hein? A prova, né, tá aí, olha, vai já quase na semana de provas já, que é novembro. Nós temos muito conteúdo para tratar, independentemente se a gente está cansado. Não, gente, a gente precisa comparecer. Hoje, eu não precisaria dar, eu estou dando, porque eu sei da necessidade de que nós precisamos de compartilhar conteúdo. Eu estou de atestado, mas eu estou aqui, tá? Porque eu sei que a gente precisa dar conteúdo, tem que dar sequência, não pode deixar vocês sem conteúdo. Essa disciplina é muito importante para a formação de vocês. Então, repasse a informação para o pessoal. Eu estou vendo que vai ter gente que vai ficar reprovado no oitavo período por falta. E aí não adianta fazer protocolo, pedir socorro, pedir o professor. Não vai. Quando eu falo não, é não. Não vou tirar e não vou autorizar ninguém a tirar falta de aluno. Isso é ilegal, tá? Então, assim, quando as faltas forem atualizadas no portal, né? Não se assustem. Não se assustem quando as faltas estiverem atualizadas no portal. Recado foi dado. Carlos, olha só, eu estava com sintomas na terça-feira, foi terrível, né? Terça-feira eu passei mal o dia todo, não consegui levantar da cama, né? Passei muito mal, não consegui trabalhar em nenhum dos meus empregos, foi muito difícil, foi terrível. Porém, né, na data, ontem eu já comecei a melhorar, né? Hoje estou bem melhor. Só que o teste deu negativo e eles tiveram que fazer o PCR, mandar para Vitória e eles me suspenderam. Falaram, olha, não podemos, né, em hipótese alguma, deixar você voltar para a faculdade, porque pode ser, né, que você tenha e por algum motivo não deu no rápido, só possa dar nesse que vai para a Vitória, que é um mais bem elaborado ali. Então, deixaram-me, né, em casa até na segunda-feira. Então, ou seja, estamos aguardando a resposta. Mas eu tenho certeza que vai dar negativo em nome de Jesus, né? Graças a Deus, Carlos. Nossa Senhora, Deus me livre. Não gosto nem de imaginar se aquilo que eu passei na terça-feira já foi difícil, muita dor no corpo. Imagina o que é o Covid de verdade. Nunca peguei, não sei como é que é, né? Muita febre, eu senti muita febre. Isso me incomodou bastante. Pessoal, mas vamos lá, né? 7h05, vamos começar. Vou disponibilizar para vocês ali a minha tela. Conteúdo novo. Na aula passada eu comecei a falar. Tinha toda uma prospecção do que eu iria trabalhar, né? Porém, todavia, entretanto, né, o nosso laboratório foi utilizado e aí não deu, né, para que eu conseguisse ali passar para vocês do programinha para a gente gerar, né, o cálculo do valor justo, do valor de mercado, né, do valor do método de custo, mas não faz mal. Nós vamos conseguir suprir essa necessidade. Isso aí, povo entrando, gosta assim de sala cheia, tá? Mesmo que alguns não estão aí, né? Só tá o corpo preso, só tá o corpo e a alma não está, mas a gente tem que cumprir protocolo. Infelizmente, são as regras do jogo, né, gente? A gente não pode ferir as regras do jogo ali. Fala para mim ali, Rafael, se está aparecendo para vocês, se está dando certinho para ver. Ou alguém que está com áudio disponível, preciso que alguém fala para mim ali se está dando para ver. Ana, Tá dando. Adriana, beleza. Pessoal, então olha só. Para quem não estava presente na última aula, Rafael, a propósito, já postei a sua nota, parabéns pelo seu resultado brilhante, ouviu? Já chegou a dar uma olhada, já conferiu?
Ativa seu áudio aí, Rafael. Não fica com vergonha, não. Todo mundo te conhece. Ô, Rafael. Vi sim, Aramis. Dei uma olhada hoje lá. Obrigado. Boa nada. Então, ou seja, pessoal, dando sequência, né, nós demos uma breve, né, um breve comentário sobre lá o FER-Value, sobre o método de custos, algo bem superficial. Agora, vamos falar um pouquinho, né, desses tópicos tão importantes para nós darmos sequência no que a gente precisa para fechar essa disciplina, que é a mensuração do ativo biológico. Nós vamos ouvir falar muito até o dia da prova. E essa prova ela vai estar maior do que a que nós já fizemos. Ah, professor, por quê? Porque é muito conteúdo, tá? Muito conteúdo que a gente tem para trabalhar, né? E eu tenho certeza que o tempo vai ser curto, né? Mas nós vamos conseguir sim. Gente, na teoria, os ativos biológicos, como eu disse para vocês, né, em um momento anterior, os ativos biológicos, né, conforme ali a definição, né, o CPC 29, expliquei para vocês também que o CPC 29 é o Comitê de Pronunciamento Contábeis, né, ele vem ali para ditar as regras da contabilidade dentro do nosso, né, país, da nossa normativa, né? Então, ou seja, além do CPC ser a tradução das IFRS, ele traz uma norma que é padrão internacional. Então, ou seja, não é algo que eu, ou que o Carlos, ou que o Rafael, né, estabelece para que a gente possa fazer, não. Isso é algo que vem de cima. Né? Então, ou seja, é um padrão internacional. Ah, professor, então quer dizer que a forma com que a gente contabiliza o corte, o manuseio da madeira, isso relativo a um padrão que em outras empresas rurais, em outros momentos eles constituem, eles praticam exatamente, tá? É com base em um parecer ali internacional. Então, ou seja, nós temos ali um grupo de pessoas que compõem, né, que fabrica, digamos assim, falando de maneira mais simplificada, que fabrica as IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, onde nós, contadores, somos obrigados a nos enquadrar para produzir as informações contábeis. Lá no meio rural, não é diferente. Ela acontece da mesma forma como se fosse no meio corporativo. A diferença é que para cada segmento da contabilidade vai existir um CPC que trata dessa ramificação. No nosso caso, o ativo biológico, quem vai ser o nosso queridinho vai ser o CPC 29, né? E ele defende que o ativo biológico, anotem isso no caderno. Pessoal que gosta de fazer anotação no caderno, na hora da prova vai ter pegadinha, e eu já adoro deixar vocês de cabelo branco. Tá? Nessa primeira prova a gente teve uma colher de chá. Nós estamos vindo aí, ó, vamos ter um trabalho nosso para ser executado de sala de aula e vamos ter também a Feira do Empreendedorismo, né, que vai acontecer lá no dia 16 de novembro. Eu vou entrar em contato com a Gessimara amanhã ou hoje ainda, não sei como é que está a disponibilidade dela, para a gente passar todas as informações, ela e o Cláudio e a Bruna, para eles informarem para vocês como que vai se dar essa participação nas turmas de vocês, tá? E a nossa prova valendo 6. Definindo o que seria ativo biológico, nós temos então o quê? Os animais ou plantas vivos. Temos ali, né, o exemplo dos pés de eucalipto, que eu falei na aula passada, né, o cultivo de ovelhas, né, de bovinos, de árvores frutíferas, que tenham ali mais de 3 ou 4 ciclos de produção. Exemplo, macieira, laranjeira, limoeiro, plantas que podem, né, elas são vivas, fincadas à terra, e que elas têm um tempo de duração maior do que as outras. Isso é considerado um ativo biológico. Ela vai te render um produto agrícola mais de uma vez. Ou seja, vai te dar uma possibilidade de manejo, né, muito maior do que uma planta e uma cultura temporária. Por que a gente precisa estudar ativo biológico, método de avaliação, para que na hora que nós formos fazer a contabilização da cultura permanente,
né? Nós precisamos ali entender todo esse processo, porque vai impactar na hora de fazer a contabilização na cultura permanente. Então, ou seja, é um caminho, é uma linha, é um viés que nós precisamos percorrer para conseguir, lá no final, contabilizar todo o procedimento da cultura permanente. Então, o primeiro tópico da aula de hoje, importantíssimo, que vocês precisam anotar. Ativo biológico se define por animais ou plantas vivos, tá? Então, ou seja, ele vai te dar essa prospecção de você poder utilizar esse animal, essa planta, mais de uma vez. Ele vai gerar um benefício para você mais de uma vez. Não vai ser algo que você colheu, tirou da terra, acabou. Não, não é isso. Ele vai te dar uma continuidade maior, né, de produção, de colheita, para os próximos anos superiores, né? Ou seja, posteriores ao ano da colheita inicial. Até aqui tá tudo beleza? Drica, Carol, tudo certo? Tudo certo. Drica, tá aparecendo para você aí a tela do que são ativos biológicos? Tá aparecendo uma capa de um slide aí. Pois é, por quê? Já era para estar aparecendo já o nosso queridinho. Peraí, deixa eu ver o que Agora está acontecendo. apareceu. Peraí. Oi, Aramis, cheguei, tudo bem? Ei, doutor! Preciso falar com o senhor hoje com a dona Gessimara. Que ótimo que você chegou. Fiquei feliz, hein? Tá, depois você fala comigo então. Já tinha falado com a Adriana, com a Marciana aqui, que eu estava preocupado que você não estava aparecendo mais. O que estava acontecendo com o Cláudio? Tava tomando banho mesmo. Ah, tá ótimo. Beleza. Gente, vê lá para mim, Adriana, se agora está aparecendo. Agora sim. Peraí, eu queria. Show. Espera só um pouquinho, pessoal. Beleza. Dando sequência aqui, gente, né? Então, nós temos aqui o exemplo, né? Ou seja, os tipos, né? De ativo biológico que nós podemos, então, mensurar. Quando nós anotamos e nós temos ali o conhecimento, né? Nós temos ali, adentramos dentro dos tipos de ativo biológico que nós podemos trabalhar, nós podemos ter as árvores em sua essência, nós podemos ter ali os animais em sua essência e também podemos ter aqueles tipos de planta, né, que nós sabemos que elas vai chegar os períodos sazonais, o inverno, o outono, a planta morre, digamos assim, se a gente pode dizer dessa forma, ela morre, né? E aí ela vai gerar o quê? Ela vai ter um ciclo, isso acontece muito com os vinhedos, né? Porque as uvas chegam um momento, a época do inverno, todas as folhas caem, e aí só fica, né, ali o caule. Mas ela não quer dizer que ela está morta, ela é um ativo biológico que está aguardando o próximo ciclo para que ela, né, consiga ali brotar e gerar novos frutos ali. Mas a árvore, a planta é uma só. Falamos bastante sobre os cafeeiros, né? Porque os cafeeiros, eles são também considerados ali, né, um ativo biológico, né? Inclusive, algo importantíssimo é que os nossos ativos biológicos, eles também vão passar por depreciação.
E aí é o que mais vai pegar para a nossa próxima prova, a depreciação desse ativo biológico. Porque existe um tempo do qual a alíquota, né, a cota, eu vou dissipar para vocês, vou fornecer para vocês, mas vocês vão precisar saber como que vocês vão aplicar e aonde vocês vão aplicar essa depreciação desse ativo biológico. Lembra que a depreciação acumulada ela é uma conta redutora. Então, ela vai ser aplicada logo abaixo ao seu ativo biológico. Fala para mim ali, Rafael, no seu áudio, aonde a gente coloca o ativo biológico no balanço patrimonial? Fala para mim. Aonde, doutor? Conversa comigo, fala comigo. Não me deixa sozinho não, Rafael. Eu não entendi, Aramis. Fala para mim aonde nós colocamos a conta, no caso, por exemplo, o ativo biológico, aonde ele fica estabelecido no balanço patrimonial? Em qual quadrante ele fica estabelecido? Eu quero que você me fale ali. Ativo circulante, ativo não circulante? Seria imobilizado? O ativo biológico, né? Ao contrário do que a gente pensa, é porque nós estamos tão acostumados ali a tratar, né, de ativo, né, de imóveis e equipamentos das empresas corporativas, nós colocamos do imobilizado. Porém, o Rafael, não seria, a gente tem o imobilizado nas empresas rurais, porém o ativo biológico ele fica abaixo dessa conta, porque ele é um ativo de longa duração, tá? Ele tem uma longa duração, mas ele não é perpétuo. Por quê? Justamente porque ele é biológico. Então, ele tem um prazo de exaustão. Ele tem um prazo do qual ele vai ser infrutífero, aonde ele passa pelo quê? Pelo corte, acontece ali o quê? A perda, aonde você faz a venda, né, da sucata, digamos assim, né? Porque existe o processo de sucateação, sucateamento ali desse tipo de operação. As árvores, né? Como eu disse, citei nos exemplos da aula passada. O eucalipto, ele cresce, né, por longo tempo, ele gera ali a árvore, a madeira por um longo tempo, porém, ele vai produzir e vai chegar um momento da vida dele que ele perde a sua produção. Mas fica o toco. Foi até o exemplo lá que o Waldner apelidou na sala. Fica só o toco. Mas esse toco precisa ser retirado do solo. Ele gera, por mais que a planta já gerou madeira, celulose suficiente para cobrir, né, todos os custos da produção, mas ele também vai gerar um custo. Tem a horas máquina para fazer retirada e limpeza do solo. Aquele toco pode ser aproveitado para algum tipo de lenha, alguém pode fazer a compra. Se for, ele vai entrar também como uma espécie de receita para você também. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui? Eu não quero que vocês, no dia de prova, falem para mim assim, professor, aonde eu vou escriturar, onde eu vou colocar o ativo biológico? Porque eu vou cobrar isso de vocês. Vocês vão fazer lançamentos nas provas contábeis, do mesmo jeito que fizeram, tá? Não pense, porque muitos aí estão com 8, estão com 9, ou até mesmo com 10, que vai ser mole, porque não vai. Tá? Então, ou seja, prestem atenção, anotem esses tópicos, tá? Essas informações, esses conceitos que eu estou dizendo para vocês agora, porque no momento em que nós começarmos a contabilizar a cultura permanente, vocês precisarão saber aonde eu coloco o ativo biológico no meu balanço, por que ele é biológico e o que é um ativo biológico. É o ponto-chave da aula de hoje. Tá? Eu preciso de mais a conta que vocês saibam o que é isso e como que vocês vão escriturar isso no balanço. Por favor, tivemos resultados maravilhosos nessa prova, porém tivemos resultados também catastróficos, né, complicados, e também sabemos ali, né, que tem gente que está achando que já passou, já está lá com o pezinho na formatura. Cuidado, o buraco é mais embaixo, tá? Mapa mental rapidinho aqui para a gente fixar esse primeiro momento aqui.
Atividade agrícola, né? Nós já sabemos que ela pode ser agroindustrial, ela pode ser agrícola, né? Ela pode ser ali, além do campo da agricultura, nós temos o quê? A zootécnica, que é voltada para animal. Então, ou seja, isso tudo está dentro do escopo de atividade agrícola, né? Todo mundo sabe, não precisa de anotar porque já sabe. Caiu a questãozinha na prova, a maioria acertou. Segundo passo, o ativo biológico ou produto agrícola. Gente, pensa comigo aqui. Ativo biológico é uma coisa, produto agrícola é outra completamente diferente. Ativo biológico é uma planta ou um animal que vai produzir e vai gerar produtos ali para revenda, para comercialização, para utilização por mais de um período agrícola, por mais de um ano agrícola. Então, ou seja, não confundam produto agrícola com ativo biológico. Ativo biológico é uma planta ou um animal que vai produzir algo. O produto agrícola é o resultado dessa produção. Então, tem uma grande diferença, tá? É consumível de produção ou planta portadora? Agora vem a questão maravilhosa da noite de hoje. É consumível, ou seja, é própria, né, ali tanto para ingestão animal, vegetal, seja de animal, humana, né, seja do que for o processo ali, ela é consumível. De produção ou planta portadora. Agora, a planta portadora é o ponto-chave da questão. Ela o quê? Ela tem todo um custo para que ela chegue num ponto, né, magistral, um ponto de colheita, ou até mesmo que vai fornecer uma matéria-prima. Exemplo, um algodão, não é isso? Ele fornece uma matéria-prima para confecção de tecido, né? Produção ali de gases cirúrgicos, então, ou seja, é uma matéria-prima. Sem ela não existe ali o tecido daquele segmento. Então, ou seja, a planta portadora é aquela que vai portar, né, um possível produto agrícola em um futuro. Então, isso é uma pegadinha que cai demais em exame, né? Para quem vai ali fazer o exame ali no domingo, vai ser no próximo domingo, né? Geralmente as questões dessa parte de contabilidade rural caem em 3 ou 4 questões, né? Assim, isso varia muito de acordo com a banca. Não sei quem é a banca esse ano, mas varia muito de acordo com a banca qual é a ferramenta que ela utiliza. Mas isso é importante saber que ela está portando algo que vai ser consumível, tá? Que vai ser revendido, que vai ser, né, vai passar por um processo de transformação. Lembrem que a agroindústria, ela pega esse produto agrícola, o resultado desse produto agrícola e transforma em algo que vai ser utilizável, comercializável, prestado num serviço, né, mais à frente, né, para quem possa ali utilizá-lo no futuro próximo, tá? Até aqui tá bacana, Rafael? Dúvida? Os conceitos estão mole, né? Tranquilo por enquanto. Rafael deve estar assim. Você vai compartilhar esses slides depois? Vou, gente, vou sim. Mas é porque hoje o dia foi muito corrido. Eu até fui em direção à faculdade achando que eu ia trabalhar hoje, mas, né, infelizmente não pude, não me autorizaram, o pessoal não liberou, pediram para aguardar até na segunda-feira, por isso que nós tivemos ali, a informação chegou tão tardia para vocês, tá? E aí agora vem o mais bacana. Como mensurar os ativos biológicos e produtos agrícolas, tá? Produtos agrícolas, a maioria sabe, a maioria acertou essa questão, né? Nós sabemos que é o resultado. Depois que você contabilizou, gastos, despesas, custos, tudo aquilo que está envolvido na produção, você chegou no ponto, começou a colher. Pronto. No momento em que você começa a colher, você já não tem mais um custo em cultura temporária e formação. Você pega todo o saldo dessa conta e transfere imediatamente para uma nova conta. Você credita cultura temporária e formação e debita, né, produto agrícola. Você transfere esse saldo. Esse saldo vai ser o que, né, supostamente o seu CPAP
custo, né, de produto agrícola ali apurado no período do qual você vai fazer essa comercialização. Ah, professor, na prova não tinha o valor de venda. Lógico, era uma pegadinha, era para causar mesmo na cabeça de vocês. Não tinha apuração do período no ano de 2020, apenas de 2021. Então, ou seja, quando vocês anotem isso que eu estou falando, que essas informações são informações relevantes para vocês constituírem depois, tá? Na hora de resolver o exercício. No momento em que vocês estiverem contabilizando uma cultura permanente, é importante vocês, né, fazerem essa alocação, fazerem esse registro, que todo custo durante o processo produtivo, ele também vai ficar na conta cultura permanente em formação. Isso vocês já sabem. Porém, todavia, entretanto, existe, dentro dessa regra de contabilização, um detalhe. Você agora, quando a produção acabar, você vai ter o quê? Um ativo biológico para mensurar. É isso que nós vamos tratar aqui. É isso que nós vamos começar a tratar aqui hoje. É mensurar o que vai ficar depois que você colher, depois que você trabalhar o seu produto agrícola. Muitas dessas pessoas pensam que só porque eu colhi o café, vendi o café ali a R$1.000, igual a Marciana falou, R$800 que está a saca, eu não tenho mais obrigação com o meu cafeeiro. Mas pergunta lá, a dona Marlene lá, a mãe da Marciana, se ela não tem muitas obrigações com o cafeeiro quando termina a colheita. É hora de tratar aquele ativo biológico, é hora de adubar, podar, né, Marciana? Verificar se precisa. Algumas culturas de café, eu estava lendo, logo no começo do período, quando eu estava pesquisando artigos para fazer material para vocês, eu li que existe uma cultura de café indiana que quando eles colhem o café e vem a nova floração, eles soltam besouros, uma espécie de besouro na plantação para fazer uma maior polinização. Né? Assim, eu não entendo de ciência, né, dessa questão agrotécnica, digamos assim, mas eu percebi que eles precisam desse trabalho da natureza para melhorar a qualidade do grão. Então, esse custo, imagina o custo que isso não deve gerar, porque esses bichinhos, eles não são encontrados na prateleira ali da casa da Copeave, né? Ele deve ser caríssimo para você conseguir ter uma cultura desses insetos para fazer esse trabalho de manejo pós-colheita, quando vier a nova floração. Então, ou seja, todo esse custo, ele entra onde? Aonde ele vai entrar? Na nova cultura temporária em formação, daqui a um ano, da nova cultura permanente em formação, seria isso, né? Mas quando nós calculamos lá, contabilizamos a cultura temporária em formação, você calcula a árvore, a planta toda, aqui é diferente. Aqui você vai mensurar o seu ativo biológico, prestem atenção nesses conceitos teóricos. Isso é importantíssimo. Eu sei que vocês podem ter algum compromisso, a aula não é presencial, né, remota, mas fiquem ligados com essa questão desses conceitos técnicos, porque é isso que vai definir o resultado da prova. Então, todos esses gastos com a planta, né, ou seja, com o seu ativo, precisam ser mensurados. E aí é que vai entrar o que nós fizemos o esboço, né, que eu queria ter feito com o programinha com vocês, a visita teleguiada, mas não deu certo, né? De como vocês vão pegar e vão mensurar esse ativo biológico. De que forma? De que forma a gente pode mensurar um ativo biológico? Que até agora você falou de uma planta, falou de um eucalipto, falou de um rebanho, falou de um animal, mas e como? Como que isso vai funcionar na prática? É aqui agora que a gente vai ver. Até no ano de 2009, os ativos biológicos e produtos agrícolas eram mensurados por seus valores históricos. Ou seja, o que é um custo histórico? Um custo histórico, galera, é quando você tem um período de 5 anos, aonde você está contabilizando, fechou 5 anos, aí você tem um valor final. Então, você teve toda uma história, teve todo um caminho, teve um percurso para você chegar àquele valor. Vantagens e desvantagens da mensuração por valores históricos. Vantagens. Fácil de atribuir, lógico, né?
É simples, né? Objetivo, você só pega lá numa folha de papel almaço, nem sei se isso existe ainda, né? Olha como é que a gente é velho, hein? Fazia trabalho na época de papel almaço. E começa a anotar todos os custos da produção que você teve ao longo de um determinado período ou de anos. Agora, galera, nós não estamos falando apenas de um ano. Nós estamos falando de 3, de 4, de 5, de 10 anos, tá? Então, agora a gente tem que ficar atento quanto a isso. Verificável, porque você pode verificar a qualquer momento em cada ano se houve alguma discrepância, se precisa de fazer algum tipo de acerto, e é muito mais confiável também. Desvantagens. Reflete o preço que foi pago no passado e não o valor atual dos ativos. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente utiliza esse custo histórico, nós entramos por um caminho do qual a gente não tem saída. Por quê? Você deixa para reconhecer, para mensurar isso aí, no final da produção. No final, lá quando você colhe. E aí você corre o risco de quando chegar no final, quando você vai colher o produto agrícola desse seu ativo biológico, você pode correr o risco de o seu gasto ter sido superior ao que está o valor do mercado do momento. Ele é fácil de fazer, muito verificável, objetivo, porém ele gera essa discrepância. Ele tem esse problema. Gente, olha a principal diferença de você mensurar um ativo biológico pelo custo histórico do que pelo valor de mercado. Porque se você vai pegar, acumular todos os custos que você teve ao longo de uma produção daquela cultura permanente durante um período, e você não vai mensurar, não vai reconhecer isso, seja lá em depreciação, seja lá na cultura temporária permanente, quando chegar no final desse processo, você vai correr o risco de ficar prejudicado e não conseguir cobrir os seus custos de produção. Então, anotem esse quadro que ele é importantíssimo. Na prova, vocês terão duas opções. Vocês terão que escolher aquela que é mais vantajosa para o cliente de vocês. Custo histórico, vai ter que fazer pelo custo histórico e pelo valor justo de mercado, que você vai ter que calcular o quanto que o mercado está pagando para aquele tipo daquela produção que você teve. Lembrem que nós vamos chegar lá no valor de mercado ainda. Só estou dando uma prévia. Então, anota essa diferença, porque ela vai fazer a diferença na hora de você fazer a sua prova, tá? Perde a sua representatividade com o passar do tempo. Reconhecimento dos ganhos e das perdas apenas no momento da venda. Olha aí. É aí que mora o problema. Porque se você reconhece uma perda apenas no momento em que você vendeu o seu produto agrícola, e se durante toda aquela produção houve um momento em que o seu custo, a sua despesa, seja lá o que for, era mais vantajoso, era mais em conta, era mais barato, você reconhecer naquela época e você não reconheceu. E aí, como é que fica? Como que vai ser? Nesse momento, eu vou fazer o reconhecimento agora porque eu preciso. Não. O momento em que você escolheu reconhecer pelo custo histórico, você não pode trocar pelo valor justo de mercado. Anotem isso. O momento em que você escolher o método de avaliação, seja pelo método de custo histórico ou valor justo de mercado, nós não podemos trocar. Simplesmente decidir, não pode. Tem que ser até o final da colheita. Professor, mas lá em casa eu faço do meu jeito. A sua casa é a sua casa, né? Quando se trata de uma empresa rural regulamentada e que tem um trabalho a ser cumprido, é diferente. Você tem regras, existe imposto de renda. Você tem que informar isso. Para quem trabalha em contabilidade, o Rafael sabe, existe o livro caixa. O livro caixa está pegando muito produtor rural, tá? Nós temos aqui no escritório vários produtores rurais onde eles têm esse problema, né? Porque não querem se enquadrar, não querem se regulamentar e precisa, né? Estão dentro ali da nova legislação, tem que ter todo o parâmetro do livro caixa, o Estado exige, mas não quer. Mas, enfim, é o que eu quero que vocês, né, entendam. A principal diferença, do meu ponto de vista, né, é que a aplicabilidade desse método de custo histórico é maravilhosa, é simples. Você vai ficar o período inteiro sem fazer nenhum custo, né, pagar, digamos assim. Você vai registrar, contabilizar, mas não vai pagar. Por que você não vai pagar? Porque você não colheu,
você não gerou o produto agrícola, você não apurou receita. Agora, quando você terminou ali o processo, suponhamos que, vamos dar o exemplo do eucalipto. Nós temos a planta que passa por diversas etapas até chegar lá em cima. Só que todos os anos você tem despesa, formicida para combater as formigas, os insumos agrícolas, o manejo, a mão de obra. Tem toda uma demanda que você vai ter que tirar do seu bolso para cobrir. Essa demanda que você está cobrindo, essa demanda que você está trabalhando ali naquele momento, você precisa obrigatoriamente registrar ela, mas não contabiliza. Agora, imagine só se você não faz os pagamentos de tudo isso, acumula tudo para quando você corta o eucalipto. Chega no momento de cortar o eucalipto ainda é fácil, porque quanto mais ele fica na terra, maior ele fica, mais rentabilidade ele gera para o seu produtor. Agora, já imaginou se no momento em que você corta o eucalipto, você não tem preço? Ou, pior, você não tem para quem vender. E aí? Como é que fica os seus fornecedores lá atrás? Você pode fazer esse combinado com eles. A gente parece que isso não acontece, mas isso acontece muito mais do que você imagina. É o que eu falei com o Valdir em sala de aula. Quem faz Pronaf, às vezes, trabalha pelo método do custo histórico e nem percebe. Eles aplicam o quê? Eles te dão 10 anos para pagar, uma vez por ano. Isso é o quê? Eles fecham um contrato com você hoje e vão receber daqui a tanto tempo, de acordo com a regulamentação da época. Houve a incidência de juros, a corretagem recebe. Mas se chegar naquela época e o produtor não tiver o dinheiro, quem toma cano é o banco. Se o produtor tiver alguma garantia, um caminhão, uma fazenda, alguma coisa, eles tomam. Porque o banco vai sempre tirar aquilo que é dele. E com razão, né? Quem faz caridade é a própria instituição, né? Não é a instituição financeira. Então, o que eu quero dizer com isso? O custo histórico, ele vai contabilizar ao longo do processo, porém não vai acontecer o pagamento. Vai chegar lá no final de um determinado período onde ele vai acatar, ele vai registrar, né, e recolher tudo o que ele precisa. Porém, olha lá, ele tem esse problema no reconhecimento dos ganhos apenas no momento da venda. Gente, isso é muito perigoso, tá? Reforço isso. Na prova vai ter questões com isso? Vai. Vai ter pegadinha com isso? Vai também. Então, comecem a entender essa principal diferença de um para o outro, tá? Até aqui, dúvidas? Rafael, Carol, Adriana, alguma coisa para repetir, para anotar? Tudo certo. Rafael? Por que pegadinha de novo? Pegadinha de novo não. Claro que tem que para dar mais emoção, Carlos. Todo mundo gostou das pegadinhas. Gessimara adorou. Adriana adorou, né, Drica? Marciana ficou feliz. Gente, olha só. Uma observação aqui, ó. O modelo contábil anterior, custo histórico, fica inventando essas... Rafael, dúvida? Não viu o que você colocou lá no chat. Fala no áudio ali, quero ouvir você falando. Participação, cadê você? Tranquilo, beleza. Observação, galera. O modelo do custo histórico, o modelo contábil anterior, que é a contabilização de acordo com o custo histórico, lembra de histórico é historinha, tá? Reconhecimento dos resultados no momento da venda, seja positivo ou negativo, professor? Exatamente. Você vai reconhecer no momento em que você efetivar a sua venda. Baixa dos custos incorridos da atividade, também no momento da venda. Reconhecimento da receita de venda, confronto das receitas e despesas, que é a hora que a gente faz o ARI, né? Aquele ARI que assustou todo mundo, que ninguém lembrava, ninguém sabia o que era, mas já no fundo sabia, mas com outro nome, né? Foi repassado de uma outra forma, né? Normal, acontece, tá? Então, ou seja, é nesse momento do confronto das receitas e das despesas, galerinha, é que nós vamos saber se teve lucro ou prejuízo. E aí,
Se deu lucro, top. Agora, se deu prejuízo, aí o negócio pega. Porque quem vive da roça, o povo que trabalha na roça, que sabe do que eu estou falando, Tainara tá aí, ó. Né, Tainara? Tainara não trabalha na roça, mas ela cuida dos negócios da família dela, não é isso, Tainara? Isso, professor. Tainara, agora compartilha comigo aí. Já houve algum momento em que vocês fizeram alguma negociação, principalmente do gengibre, e chegou no momento ou a colheita não foi boa, ou talvez o produtor, para a entrega de vocês ali, não cumpriu com os prazos? Já aconteceu isso com vocês? Com certeza. Olha só, tá vendo? Com certeza. E eu sei que acontece, porque a gente vive isso aqui. E assim, é lamentável. Né? É lamentável, porque o produtor sabe como que aperta as coisas pro lado dele. Ele não tem dinheiro todo mês cair na conta, né? Lógico, quem faz carrega verdura, tem toda uma estrutura, é diferente, mas foram anos até chegar aquilo ali. Não foi do dia para a noite, né? Mas mesmo assim, até aqueles que estão bem estruturados levam baque, porque a gente não se prepara, né? A gente pode ter reserva, mas não para cobrir uma colheita inteira, né? Eu vou compartilhar com vocês uma cena, né, de uma situação onde o produtor de cana, ele investiu tudo que ele tinha. Ele pegou dinheiro no banco, ele vendeu carro, vendeu casa na cidade para investir na colheita de cana. Chegou no dia da colheita, a colheita foi um sucesso. Quando foi levar a cana para fazer o processo de invase, né, de moer, fazer lá o melaço, aquela coisa toda, a máquina, lá a usina de açúcar, cana-de-açúcar, explodiu. Que resumo da ópera, ele perdeu toda a produção. E aí, como é que fica? Se a pessoa depositou tudo no custo, fez tudo de acordo com o custo histórico. E ele ainda fala na cena do seriado, ele fala na cena ainda, eu contabilizei, o meu contador decidiu ir pelo método do custo histórico. Eu acho interessante porque na época, antes de 2009, não se falava de valor a mercado, de valor justo de mercado. Era uma coisa inovadora, era uma coisa nova, você ficar reconhecendo aquilo partido. Você gastava, chegava na hora de vender, aí você se preocupava em pagar, tá? Era assim que acontecia. Então, voltando para cá, a Tainara confirmando que já aconteceu isso, e é um susto, imagino, para a família dela, como isso deve ter sido tão difícil na hora que isso aconteceu. Agora, imagina se ela deixasse para pagar tudo naquele momento. Se ela, eu tenho certeza, né, Tainara, que vocês fazem ali de acordo com o mercado. Comprei o gengibre hoje, mando semana que vem, de acordo com o que o mercado está pagando. Não é assim que você faz? Sim, isso mesmo. Ou você fecha um contrato. Né? Ó, te pago R$ 45 na caixa hoje, não é isso? Para você me vender ano que vem. Mas se ano que vem, né, Tainara, tiver 30, quem fica no prejuízo é quem? A Tainara. Né? Isso é custo histórico? Isso é custo histórico. Porque ela vai cultivar o custo todinho durante o tempo e na hora que ela for receber, ela vai reconhecer a despesa. Mas por que, professor, que a gente precisa fazer essa analogia? Por que a gente precisa falar tanto, demonstrar tanto esses exemplos assim? Mas justamente para deixar claro e evidente que existe uma diferença gigantesca. É um abismo que nós temos do custo histórico para a cultura permanente e do custo de valor a mercado, do valor a mercado, de valor justo a mercado, que é aquilo que o mercado está pagando naquele momento, tá? Então, ou seja, esse confronto das receitas e das despesas é o que vai gerar para você ali uma possibilidade de ter lucro ou, né, infelizmente, prejuízo no período. Modelo do valor justo. Tainara, lê para mim ali, fazendo favor, o que seria esse modelo de valor contábil de valor justo, por gentileza. Ativos biológicos e produtos agrícolas mensurados a valor justo. Reconhecimento de receitas ao longo dos anos e reflete de maneira mais apropriada a realidade econômica da empresa. Ué, professor, esse melhorou a minha vida. Olha, esse vai me dar mais segurança na hora de eu vender minhas galinhas, não é isso? Na hora do Rafael Fernandes vender lá as galinhas que sobraram para abate, né? Vai dar mais uma segurança. Por quê? Esse ativo biológico, ele vai ser mensurado. Gente, mensurado. Anotem isso. O que significa a palavra mensurar?
E bota lá, eu queria um quadro aqui agora para me escrever. Mensurar igual registrar, contabilizar. Mensurar é igual registrar. Então, quando você for mensurar um ativo biológico a valor justo, o reconhecimento das receitas, ele será feito ao longo dos anos, tá? Então, ou seja, se durante esses anos que o eucalipto for crescendo, você, por algum motivo, por cargas d'água, decide parte da produção, você tira para fazer varões, né? Ou você já decide tirar a terra e vender os tocos ali para serraria, para carvoaria, para alguma coisa, sei lá, o que você pode dar de definição, já é uma receita que está entrando. Você não vai deixar para reconhecer tudo no final, já vai reconhecer ao longo dos anos. Reflete de maneira mais apropriada a realidade econômica. Você vai ser mais honesto com a sua empresa. Gente, quando eu falo empresa, né, não é a PJ, mas é a empresa rural, a PF mesmo, é o CPF do papai da Tainara, da mamãe da Tainara, do titio dela, que daqui a um tempo vai entrar, né, Tainara? Se já não tá, né? Porque a família é assim, né? Pega todo mundo ali, bota ali no bloco ali, outros. Todo mundo vira sócio da família, da empresa rural. É assim que funciona. Então, gente, a principal diferença é a hora de você reconhecer a receita e a despesa. Cuidado com as receitas e despesas. Cuidado com a forma que você vai levando o seu negócio. Às vezes a gente pensa que está indo para o caminho certo, um caminho bacana, e na verdade nós estamos tomando um destino onde a gente pode se estrepar no final das contas, tá? Na prova, tiver que vocês fazerem a mensuração do valor do custo histórico e do valor justo a mercado, vocês já sabem o que vocês vão fazer. Se eu pedir para fazer dos dois tipos e no final vocês terem que dar o parecer qual é mais rentável, eu posso pedir isso e querer que vocês façam isso também, tá? Para vocês terem uma noção do que é melhor para o cliente de vocês. Ativo biológico, um animal ou planta viva. Tipo, nós já falamos ali atrás, reforçando. Consumíveis, passíveis de serem colhidos como produto agrícola ou vendidos como ativo biológico. De produção, renováveis, estão aptos para sustentar a colheitas renováveis, plantas frutíferas. Laranjeiras, limoeiros, macieiras, pessegueiros, né? Isso seria ali de produção. Consumíveis, aqueles que a gente, né? Produção de carne, aquela coisa que ele vai ser tirado, gera um produto agrícola na hora depois do abate. Depois do abate, você tem um produto agrícola. Tá? Tá com dúvida, Tainara? Pode falar. Não, professor, abriu sem querer aqui. Beleza. Aproveita que foi sem querer, lê para mim aí a definição chave de produto agrícola para a gente relembrar. Produto agrícola é o produto gerado a partir dos ativos biológicos até o momento da colheita. O processo que ocorre após a colheita do ativo biológico não faz parte dessa norma. Olha, o que eu falei para vocês que tinha a principal diferença? Anota isso. Principal diferença do produto agrícola com o ativo biológico. O processo que ocorre após a colheita do ativo biológico não faz parte dessa norma. Então, ou seja, depois que você gerou lá o ativo biológico, produz o produto agrícola. Mas quando você colhe o ativo biológico, né? Quando você precisa... Me dá um exemplo ali, Rafael, de uma colheita de um ativo biológico. Fala para mim ali, Rafael. Faco Thomas, Santa Leopoldina dominando o mundo. Fala para mim. Mas eu quero o áudio. A colheita do eucalipto, igual você falou antes. E tá ligadinho no 220, hein? Isso. Só que aí, deixa eu falar com você uma coisa. Isso mesmo. Só que nós temos um detalhe. Não é porque é a colheita do ativo biológico, suponhamos assim, que ele não deixa de ser um produto. Ele só não é um produto agrícola porque a madeira é a planta. A madeira é o eucalipto. Então, ele, na verdade,
o que eu quero que vocês tenham ali um estalo agora, na hora que eu vou, né, nessa questão. Você cortou o eucalipto, você tirou a madeira dele. Ele vai ter que passar por um novo processo de renascença. Então, ele vai ter que nascer do zero, né? Então, por isso que você colhe o produto agrícola. Igual a mesma coisa aos animais. A carne para consumo, os consumíveis, né? Você mata o ativo. Então, você precisa o quê? Do que sobra daquela planta, daquele animal. Então, essa é a diferença. Gente, são conceitos, eu sei que é um pouquinho chato, é demagogo, é teoria, eu sei que vocês gostam de cálculo, vamos ter cálculo, tá? Só que antes da gente ir para a contabilização da cultura permanente, eu preciso deixar isso claro para vocês. Não precisa de cálculo, ninguém pediu, não precisa. Não, Rafael tá aqui, ó, mandando no chat, no zap ali, ó. Eu quero cálculo, Tainara. Coincidentemente, eles mandaram para mim, não quero cálculo. Esse Cláudio, eu nada, lá o outro lá, ó. Ei, gente, vou te contar. Então, gente, existe essa diferença gritante, tá? Vamos lá. Objetivos do alcance do CPC 29. Cláudio, faz as honras para mim, por gentileza. Senão o professor fica sem voz. Fala para mim. Lê para mim. Objetivos e alcance do CPC 29. Descreve o tratamento contábil, a apresentação de demonstrações financeiras e divulgações ligadas a atividades agrícolas. Esta norma será aplicada na contabilização de ativos biológicos, produtos agrícolas no momento da colheita. Show de bola. Se lá na prova tiver uma questão do CRC e eu vou colocar 2 questões do exame de suficiência, lógico que eu vou modificar ela, né? Não vai ser a resposta que está no gabarito, eu não sou doido, né? Mas se tiver alguma questão lá perguntando do CPC 29, obrigatoriamente vocês têm que saber que o que manda, tá, na bagaça da contabilidade rural do ativo biológico é o CPC 29. Não esqueçam isso. Toda vez que vocês lembrarem do número 29, vão lembrar de mim, por conta do CPC. O que é CPC, Tainara? Fala para mim o que significa CPC. Quero ouvir sua voz. Vamos, Tainara? Cadê você? Estava tão participativa. O professor quer ouvir você. Vamos, pesquisa no Google, não. Quero que você fale o que você sabe. Adriana, cadê você, Adriana? Drica, o que seria o CPC, Drica? Olha, eu não sei muito bem, não, mas eu acho que é Código de Pronunciamentos Contábeis, alguma coisa assim? Comissão, isso mesmo. E o que esse CPC, para que ele serve, Adriana? Qual que é a finalidade dos CPCs, no caso, no Brasil? Ah, professor, não sei não. Olha, Adri, gente, eu vou ter, eu acho que essa prova nossa vai ter que ser mais difícil. Né, Adriana? O que você acha? Eu acho que tem que ser mais fácil. Drica. Gente, o CPC é a tradução das IFRS, as normas internacionais de contabilidade, International, Fernal, não sei o que lá, National, alguma coisa, não sei falar o inglês, não estudei inglês ainda, mas pretendo, né? É a tradução das IFRS, tá? Aí pulamos. O que esse CPC 29 ele não abrange? O processamento dos produtos após a colheita, óbvio, estamos tratando de ativo biológico e não do que vai virar o ativo biológico colhido, a carne e a madeira. Os produtos resultantes do processamento, óbvio, isso já é agroindústria, é outro detalhe. Terrenos relacionados à atividade agrícola também tem nada a ver, ativos intangíveis não tem nada a ver. Então, se tiver um Mark X na prova, e eu tô adorando o Mark X, porque é padrão, né? Eu vou botar umas 6 de Mark X e umas 4 discursiva. Vai ficar top, Cláudio. Então, o que acontece? Olha ali, ó. Por exemplo, a madeira extraída de uma floresta de eucalipto encontram-se sob o alcance do CPC 29. Mas a celulose, que é decorrente do processamento após a colheita, não. Óbvio, você colhe a madeira, leva para a Suzano picota aquela madeira, coloca um monte de produto ali, vira aquele mingau
chamado da seiva polida, aquilo ali não é mais, não engloba mais o CPC 29. Já passou por um processo de transformação. Existe toda uma modificação em torno daquilo ali. Ou seja, o viés é outro, tá? Agora vamos lá. A mensuração do meu ativo biológico, né? Ou seja, ela está ligada ao reconhecimento inicial e ao fim de cada período pelo seu valor justo menos o custo da venda, exceto quando o valor justo não puder ser mensurado de modo confiável. Olha essa interpretação. A mensuração no reconhecimento inicial e ao fim de cada período, tá? Então, aqui nós estamos tratando do valor justo. Porém, todavia, entretanto, se nós estamos tratando de um ativo biológico, ele não vai produzir, ele não vai gerar receita em todo momento. Ele só vai gerar receita no final da sua produção. Por isso que ele coloca bem ali, ó, pelo seu valor justo menos o custo da venda. Por quê? Você ainda não teve venda. Como que você vai apurar o seu custo? Você só pode reconhecer quando você tiver uma venda, tá? O bacana do valor justo a mercado é isso. O produto agrícola colhido dos ativos biológicos deve ser mensurado dessa mesma maneira no momento da colheita. Nessa situação, nesse momento, o produto agrícola resultante de toda a produção da cultura permanente em questão vai ser mensurado. Por isso que é interessante a gente não confundir a madeira com a laranja, a maçã. Porque a laranjeira, a macieira, produz o fruto, o eucalipto não. O que vai ser a diferença é que a macieira, a laranjeira e o pessegueiro é um ativo biológico. E eles vão produzir um produto agrícola. Agora, o eucalipto, ele vai produzir um ativo biológico que vai ser o quê? Colhido, comercializado, tá? Galera, até aqui tá bacana, tá muito rápido. Qual que é a dúvida, Rafael? Tainara? Dúvidas, Tainara? Professor, ela falou que teve que sair rapidinho. Ah, e você, dona Josimara, tá quietinha por quê? Dúvidas? Não, só ouvindo hoje. Não tá passando mal não, né? Tá muito quietinha, hein? Tô não. Ah, então tá bom. Essa mensuração e o custo nesta data, ao aplicar a IAS 2 estoque. O que é a IAS 2, gente? É uma norma também de contabilidade internacional, do qual a gente vai também aplicar. Não nesse momento, porque a IAS S2 estoque se aplica para todas as contabilidades, corporativa, jurídica, financeira, gerencial, tá? Então, ou seja, nós estamos englobando o CPC 29. Ele vai ser a nossa esfera de trabalho. Ele vai ser o nosso momento de estudo, tá? Deixa a IAS S2 ali para a contabilidade gerencial, que é a professora Sandra que trabalha com vocês. Ela deve esmiuçar isso muito. Precisa, porque trata dos estoques de vocês, tá? Por que nós precisamos cobrar essas normas? Porque, meu povo, se vocês forem trabalhar em algum lugar e as pessoas perguntarem para vocês, né, se vocês têm esse conhecimento sobre esses assuntos, isso é um feeling maior para vocês, né? Isso gera um autoconhecimento maior em uma determinada área para vocês. Não fiquem, eu sei que nesse momento o oitavo tá assim, eu quero ir embora, eu quero sair, Natália tá ali, né, Natália? Eu quero ir embora, professor, eu quero formar, né? O desespero, o sexto não. O sexto tá calmo, tá top, né, Jessimara? Não tem pressa para ir embora. Tem um ano cheio pela frente ainda. Ano que vem é um ano de segunda a sexta de aula sem parar. Então não tem por que ter pressa. Agora o oitavo não. O oitavo... Pode falar, Jessimara. O que você ia falar? Eu ia falar que eu ia querer estar igual o oitavo, doido para sair. Olha, poxa, Jessimara, cadê o fôlego? Cadê a empolgação? Ficou aonde? Ficou na gavetinha da correta? Não, ficou lá nos primeiros períodos. Oh, meu Deus do céu, gente. Poxa vida, hein? Olha. Olha lá. Lê para mim aí, Jessimara, essa observação ali, por gentileza. Aproveitar que eu consegui trazer você, ressuscitar você lá.
Não havia no Brasil uma norma, pronunciamento ou lei específica sobre ativos biológicos e produtos agrícolas até a aprovação do CPC 29. Uma empresa planta eucalipto, corte ocorre após 7 anos, reconhecimento do ganho ou perda. Pode ler as perguntas? Pode ler. Pode ler. À medida em que o eucalipto cresce, no momento do corte, no momento em que ela emite nota fiscal, no momento em que recebe do cliente. Olha só, isso aqui é uma observação. Por quê? Nós sabemos que o eucalipto ali, ó, ele ocorre depois de 7 anos que ele foi plantado. Então, ou seja, é um longo período de espera. Quem tem vontade de plantar eucalipto esse ano e colher ano que vem, e dá com os burros na água, tá? Dá com os burros na água porque não dá certo, não. Né? Tem todo um período, tem todo um processo que existe para ele crescer, modificar, engrossar o caule, para então você cortar. Mas o que ele quer trazer aqui? Para parar para que a gente pense se realmente no final dessa produção houve um ganho ou uma perda no momento em que estava acontecendo aquilo ali, naquela produção, naquele crescimento. E aí olha o que ele responde para a gente ali, ó. As árvores vivas, plantação de eucalipto, seria classificada como ativo biológico e as árvores abatidas seriam produtos agrícolas do ponto de colheita e devem ser contabilizados de acordo com o CPC 29. Outro ponto é que a empresa deverá aplicar o CPC 16, R1, estoques, após o ponto de colheita para o processo necessários para converter as árvores derrubadas em carvão. Lembrando, já não depende mais da CPC 29, porque eu quero que vocês entendam aqui. Todo o processo de contabilização a valor justo de mercado está amparado dentro do CPC 29, porque trata do ativo biológico. Então, esse processo de mensuração via valor justo de mercado, ele é o que se tem mais cuidado, mais normativa para dar certo no momento em que você vai vender a sua produção. Hoje, pessoal, o que eu trouxe para vocês era esses conceitos básicos, mas que são fundamentais para que vocês consigam fazer os cálculos dos próximos momentos. Nós temos a atividade de hoje, que ainda não está postada, né? Porque todo o meu planejamento era para estar em sala de aula com vocês, não era para ser, né, de forma remota, mas eu vou postar agora para vocês, vou pegar ali e vou disponibilizar para vocês. O que eu quero que vocês façam? Vocês irão pesquisar um exemplo de mensuração a custo histórico e vão trazer e vão explicar para mim o que aconteceu naquele custo histórico. Não quero saber de que é, tá? Desde que seja permanente, tá? Eu quero outro exemplo de custo de alguma cultura que foi contabilizada a custo, né, digamos assim, né? Valor justo de mercado. Eu quero que vocês analisem, que vocês pesquisem como que é feito esse processo do custo histórico e do valor justo de mercado. É isso que eu quero que vocês façam. Essa atividade deverá ser postada no Google Meet. Vou botar lá, tá? Vamos utilizar esse momento, esse tempo que nós temos agora são 20 horas e 4 minutos, nós temos esse tempo para estabelecer, não é fácil de encontrar, tem que pesquisar com calma, de preferência que vocês analisem artigos, leiam, vejam ali situações, e eu quero que vocês tragam isso pronto para mim, tá? Para a próxima aula, para quinta-feira, que se Deus quiser, estaremos juntos e unidos lá na nossa sala de aula, tá? Próxima aula, não faltem, tá? Quem tem os compromissos aí do dia, não faltem, porque naquela aula nós vamos começar a fazer as contabilizações da cultura permanente. Olha que eu estou fazendo rodeio para chegar nessa parte. Eu já poderia comer, ou nessa aula passada, um bando de gente faltou, um bando de gente foi embora. E eu poderia ter começado a aplicar os cálculos da aula passada, mas eu não quis fazer isso para não prejudicar vocês, tá? Então, ou seja, na próxima aula não faltem, venham para a gente pegar e contabilizar essa parte para a gente encerrar isso, gente. O cálculo da contabilidade, o cálculo... Pode falar, Carol. Ei, Carol, você tá aí, Oi, Carol? professor. Você nem me deu boa noite? Eu cheguei atrasada. Eu faltei semana passada porque estava chovendo granizo aqui na minha terra. Eu sei, na minha também choveu.
Ô, Carol, olha. Mas, gente, o que eu quero que vocês levem nessa atividade? Eu quero um exemplo explicado. Não é pegar o exemplo, colar no Word e postar, não. Eu quero que vocês procurem um exemplo ou criem. Se vocês criarem um exemplo, vai ficar melhor ainda. Eu quero um exemplo de uma cultura que foi contabilizada pelo método de custos e um exemplo de uma cultura que foi contabilizada pelo valor justo de mercado de venda. Eu quero esses dois modelos. Simples, não vai dar mais do que 2 folhas, tá? Se tiver com dúvida, não tiver achando, não me procura, não. Se vira. Vai atrás de uma contabilidade, pede a Gessimara sabe do que eu estou falando, ela é contadora lá na Correta, ela faz o departamento contábil, ela está careca de saber disso, como é que funciona essa parte ali. Se ela não está, o João sabe. Então, vamos atrás de fontes exclusivas para conseguir essa forma de contabilizar. Por quê? A partir do momento que a gente entende o processo da contabilização pelo método de custos e pelo método justo de vendas, tá? Fica mais fácil da gente resolver, da gente, né, aplicar no nosso dia a dia. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Ora, Miss, mas se puder inventar um método de avaliação, não. Um exemplo lá. Você vai ter como dar certo ou errado? Porque a gente vai inventar valores. Não, na verdade, você pode inventar. Eu fico muito feliz se você inventar. Por exemplo, você pegar lá, né? Não usa eucalipto, não, nem café, usa outra planta, porque está muito babado. Pega lá uma outra planta e faz todos os cálculos. Aí você imagina, cria. Pode criar, eu não vou dar certo nem errado, mas eu vou corrigir, eu vou estar com vocês em sala e vou falar se aquilo ali que você fez está certo ou está errado, mas eu não vou te avaliar por isso não, se é essa a sua dúvida, tá? Era essa a sua dúvida? Sim. Não, avaliar não, eu só vou olhar se você pensou certo, tá? Em sala, leva, por favor, tá? Posta no Google Class ali para a gente ter o controle, mas leva no caderno, bota no caderno, gente. Eu já vi, é tão melhor a gente anotar, ter as coisas em caderno, escritas, sabe? Isso viabiliza tanto o processo da vida da gente, melhora muito, eu acho que fica melhor, fica mais bacana, tá? Posta, não quero fazer no Word, pessoal, bota lá tira a foto do caderno e posta no Google Class, só para a gente ter o conteúdo postado ali, né? Verificar a autenticidade, pronto, acabou, tá? Agora, não deixem de fazer. Eu quero que vocês façam para vocês estarem cientes. Pô, a maioria das pessoas fecharam a prova. Vamos fechar de novo, né? Vamos fechar com 10-10. Olha que top aí, né, Gessimara? Já pensou? Rumo ao 10 de novo, né, Gessimara? Ô, Gessimara. Poxa, Gessimara, me deixou no vácuo? Não, eu falei. Não ouvi, não. Saiu muito baixinho, hein? Mas aí você vai querer que faz como? Começar a contando sobre o que vai fazer, vamos supor, eucalipto, falando da planta em si, aí começar a história toda até chegar no cálculo final? Isso mesmo. Na verdade, você não vai fazer um cálculo, né? Porque você vai pegar um modelo, vai fabricar. Eu ainda não estou cobrando o cálculo de vocês, mas se você quiser fazer o cálculo, ó, top! Maravilhoso, pode fazer, sem problemas nenhum. Mas eu ainda não expliquei para vocês esse processo. Isso na próxima aula. Eu estou indo por partes para não atropelar a vida de vocês, tá? Mas se quiser colocar, melhor. Como que você vai fazer pela avaliação do método de custos e o método... Aí o bacana, sabe o que é legal? É você pegar a mesma cultura, inventar valores ali, né? Só que lá no valor do método de custos, lembra que no final da produção, Gessimara, o valor que você vai vender a sua produção, ele tem que ser diferente para dar o impacto, tá? Ele tem que ser diferente. Então, ou seja, isso é bacana você colocar ali. E no valor justo de mercado, você vai ter ali o quê? Todos os anos você vai registrar o seu custo. Você não vai reconhecer o custo do produto porque você não vendeu. Você só reconhece o custo de produto quando você vende aquele produto, tá? Quando você apura, beleza? Mas vai fazendo, vai tirando foto e vai me mandando, igual vocês já fazem. Pode ser? Pode. Beleza. Pessoal, vocês estão liberados para fazer atividade, tá?
Vou deixar ela postada lá agora, tá aqui. Eu ia levar impressa, mas vou deixar ela lá para vocês fazerem, né? Todo o script, como que eu quero que vocês façam ali, né? Vou deixar algumas referências também para ficar mais fácil para entendimento. E qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Uma boa noite para vocês. Gessimara e Cláudio, não saiam. Preciso falar com vocês dois. Se a Bruna estiver aí também, preciso falar com ela, tá? Uma boa noite para vocês. Até mais. Boa noite, professor. Boa. Ah, não, peraí, volta aqui. Não saiam, não. Fica aí. Pode voltar. Se alguém saiu, avisa lá. A chamada, esqueci, gente. Perdi o costume. Gente, perdi o costume. Eu perdi o costume, sinceramente, tá? Perdi o costume mesmo da aula remota. Volta lá, avisa lá, Gessimara, se alguém saiu para voltar. E também avisa lá, Cláudio. Mas não tá tendo relatório mais não, professor? Não, tá tendo. Mas como eu não estou autorizada a dar aula remota, que eu estou já testado. Então, como eu estou, né, por aqui, eu tenho que fazer chamada verbal, tá? Adriana, tem que ouvir, tem que ficar gravado. Ordem da direção. Adriana. Presente. Alan. Ana Carolina. Presente. Bruna. Eu. Ô, Bruna, você tá aí, minha filha? Que saudade. Com certeza. Eu não ouvi sua voz hoje. Tava quietinha, né? Né? Cristiane. Cadê a Cristiane? Ô, Cris. Cláudio. Acho que Cláudio não tá aí não, hein? Não, cadê o Cláudio? A Cris, eu vi que ela tinha saído na hora, professor. Não sei se ela... Graciele, cadê a Graciele? Presente. Ô, Graça, que voz Aramis, eu tô aqui, meu notebook travou na hora de desabilitar o áudio. Ai, que dó, já dei falta, hein? Então, não vou ficar também na reunião depois, não. Tô brincando. Para com isso, hein, malcriado. Olha, hein? Josivânio. Presente. Show. Caroline. Presente. Nossa, Carol, poxa. Lara. Presente. Larissa. Larissa não tá aí, não? Cadê a Larissa Arnett? Letícia. Presente. Marciana. Presente. Ah, seu áudio funcionou, né, Marciana? Natália, cadê você, Natália? Tô aqui. Rafael Fernandes. Vanessa. Vinícius. Valdner. Beleza, pessoal, vocês estão liberados, tá? Agora, sexto período. Fica aí, Gessimara, Cláudia e Bruna, hein? Boa noite. Boa, vai com Jesus. Aguardem que eu já vou postar lá o material para vocês, tá? Carlos, cadê você, Carlos? Carlos faltou, Gessimara? Ele respondeu presente via chat ali. Eu vi, fazendo raiva nele. Gessimara, Luana, cadê a Luana? Luana tá aí? Não tá aí, Luana? Que estranho. Maísa. Presente. Rafael Faco Thomas. Presente. Thaísa. Tainara. Vitória. Beleza, pessoal, vocês estão liberados, tá? Podem sair. Vamos lá, pessoal. Meninos, eu queria que vocês ativassem a câmera de vocês. Vocês poderiam? Queria ver vocês. Ativa lá para mim, por favor. Deixa eu ver vocês. Ô, Bruna! Olha a Gessimara de pijama. Cadê a Letinha, Gessimara? Como sempre. Cadê a Letinha, Gessimara? Eu ainda não saí do meu trabalho, hein? Olha só que loucura.
Ô, Vitória, você voltou, minha filha? Eu tô comendo, professor. Beleza. Pode ir embora, Vitória, eu acho. Pode ir embora, Vitória. Já finalizamos, tá? Boa noite. Vamos lá, cadê o Cláudio? Cláudio, eu preciso ver você, Cláudio. Gente, olha só. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Nós, né? Aí, a cara de alegria dele. Dá um sorriso aí, vocês três. Deixa eu tirar um print de vocês para colocar na colação de grau. Não. Já tirei. Tirei de novo. Tirei. Pronto, tirei. Gente, olha só. O que eu preciso falar com vocês três? Ainda não tomei banho, tô com fome, não tomei café. Fiquei horas esperando aquele negócio lá, daquele resultado sair para a mulher falar que eu não poderia ir para a faculdade. Eu fiquei com tanta raiva que eu achei que ela ia falar assim, não, você pode trabalhar tranquilo.